Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus. 28 de abril de 2025, Atos dos Apóstolos, a eleição de Matias, capítulo 1, versículos de 13 a 26. Logo que chegaram, subiram ao cenáculo, onde permaneciam habitualmente Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos irmãos, o número das pessoas ali reunidas era de cerca 120. Disse: Irmãos, é necessário que se cumpra o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele estava alistado entre nós e tinha recebido a sua parte no nosso ministério. Este homem, depois de adquirir um campo com o salário da sua iniquidade, tendo caído de cabeça, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Este fato tornou-se tão notório a todos os habitantes de Jerusalém que se ficou chamando aquele campo na língua deles Aceldama, isto é, campo de sangue. Com efeito, está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nela. E receba outro o seu ministério. É necessário, pois, que destes varões que têm estado juntos conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até ao dia em que foi arrebatado ao céu dentre nós, um deles seja constituído testemunha conosco da sua ressurreição. Foram apresentados dois: José, chamado Barsabas, o qual tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos destes dois o que escolheste para ocupar o lugar deste ministério e apostolado, do qual se transviou Judas para ir para o seu lugar. Tiraram os seus nomes à sorte, e caiu a sorte em Matias, o qual foi associado aos 11 apóstolos. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. Antes que o Espírito Santo descesse sobre os discípulos, eles estavam reunidos em oração com algumas mulheres, entre as quais se encontrava a mãe do Senhor. Assim, temos um exemplo do que fazer quando eventos importantes estão por vir. O Senhor quer nos ver reunidos em oração, pois ela nos prepara para a sua vinda e nos torna mais receptivos às suas instruções. Não por acaso, as grandes festas litúrgicas da Igreja, que comemoram eventos cruciais na história da salvação, são preparadas pela oração. Antigamente, o jejum também era comum durante esses períodos de preparação, um costume ainda praticado hoje, especialmente no cristianismo oriental. Podemos aplicar a menção da Virgem Maria aos nossos tempos. Nos reunimos em oração com ela. Ela dará asas à nossa oração e a tornará frutífera. Entretanto, antes que o Espírito Santo descesse sobre os apóstolos, eles ainda precisavam resolver uma questão importante. Foi Pedro, o porta-voz deles, quem o indicou, tendo sido fortalecido em sua posição de liderança pela própria comissão do Senhor.
A sucessão de Judas, que havia traído Jesus, deveria ser decidida. O número de apóstolos deveria ser completado novamente, conforme testificam as Escrituras. Que outro tome o seu lugar? Quem os discípulos devem escolher? Há uma condição para o novo apóstolo. Dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu conosco, desde o batismo de João até o dia em que foi tirado do meio de nós, um deles deve ser testemunha conosco da sua ressurreição. Os discípulos apresentaram 2 candidatos que preenchiam essas condições. No entanto, eles queriam ter certeza de que o 12º apóstolo havia sido escolhido pelo Senhor. Por isso decidiram lançar sortes, pedindo ao Senhor que lhes mostrasse quem havia sido escolhido. Conhecemos o resultado. A sorte caiu sobre Matias, que completou o número dos 12 apóstolos. Depois desse ato, eles estavam prontos e não demorou muito para que o Paráclito descesse sobre eles. Entre a Ascensão e o Pentecostes, a Igreja faz uma novena para lembrar e atualizar anualmente os 9 dias de preparação vividos pelos discípulos no cenáculo. Somente quando o Espírito Santo tiver descido é que os apóstolos serão revestidos de toda a autoridade necessária para cumprir a missão que o Senhor lhes confiou. O mesmo se aplica a nós hoje. Somente então, quando estivermos cheios do Espírito Santo, nosso testemunho adquirirá a força e o sabor espiritual necessários para alcançar o coração dos homens. Somente então, a palavra de Deus poderá dividir os espíritos e dar aos homens o conforto e a orientação de que precisam para encontrar o Senhor de fato. Sem o Espírito Santo, no entanto, isso não passa de uma obra humana. Portanto, venha, Espírito Divino, e envie sua luz do céu. Veni, Sancte Spiritus, 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 Veni, Sancte Spiritus.